vamos abrir mais uma vez, estamos no último capítulo, né? No penúltimo capítulo de Gálatas, é o capítulo 5, e hoje nós vamos ler os versos 15 a 18, Gálatas capítulo 5, os versos 15 a 18. Lembrando do versículo, né, que nós estudamos na semana passada. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Na sequência, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Na linguagem de hoje, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E, mais uma vez, na linguagem de hoje. Porque a nossa natureza humana quer, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As coisas, até na versão na linguagem de hoje, é mesmo Deus. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Muito bem, irmãos. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo mostra que nós estamos em uma guerra interior, uma guerra na alma da gente, né? Uma guerra dentro de nós. E ele aqui te define os soldados dos dois lados dessa batalha, os inimigos, digamos assim, né? Ele diz aí no verso 17, né? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. A Almeida Revista Atualizada diz: a carne milita contra o espírito contra a carne. Militar é guerrear, lutar, né? Nós vem a palavra milícia, por exemplo. Aí aqui na linguagem de hoje, nós vimos a nossa natureza humana deseja, o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o espírito deseja, né? Então, essa é uma coisa que todos os cristãos, sem exceção, têm essa consciência muito, muito aguda daquilo que ocorre dentro de nós, né? Desse conflito que existe no nosso interior. O apóstolo Paulo está descrevendo esse conflito aqui como uma guerra, e reparem que nessa guerra, os dois contendores, os dois inimigos, são absolutamente opostos um ao outro. Ele chama, na nossa linguagem, de carne e espírito. Em Romanos 7, ele vai definir da seguinte forma: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, ele segue. Então, reparem mais uma vez essa luta dentro dele mesmo, né? É interessante, irmãos, que no tempo do Novo Testamento, na época lá daquele mundo antigo, esse conflito também foi percebido e descrito pelos filósofos gregos. Platão, ele descreveu a nossa alma como um cavaleiro que tem a função de guiar dois cavalos. Um é nobre e outro é de natureza má. O cavalo nobre é a razão. E o cavalo de natureza má foi descrito por Platão como a paixão. Interessante que Martinho Lutero atualizou, de certa forma, essa ilustração, dizendo que nós é que somos um cavalo, né? E esse cavalo, ele é dirigido, a direção dele é dada por aquele que o monta. Ou nós somos montados pelo Espírito Santo, ou nós somos montados por Satanás. Não existe neutralidade. Se o Espírito não nos monta, é Satanás que nos monta, né? Os romanos também
escreveram essa luta íntima. O vídeo, por exemplo, ele escreveu: vejo as coisas melhores e concordo com elas, mas sigo as piores. Um outro romano, Sêneca, ele escreveu o seguinte: os homens amam e odeiam os seus vícios ao mesmo tempo. Então, repare que qualquer que seja a cultura, qualquer que seja o tempo, nós temos esse quadro. Muitos homens percebem esse quadro de guerra, esse quadro de tensão íntima, sempre com a possibilidade de nós nos arruinarmos, irmãos, como consequência de decisões mal feitas, de escorregões, de uma, como diz, em um segundo você pode arruinar a sua própria vida, né? Por causa de uma decisão impensada, por causa dessa tendência que temos de ceder a isso que nós sabemos que nós não devíamos ter cedido. Mas por que existe esse conflito? Qual é a origem dessa força poderosa, dessa força poderosamente maligna que existe dentro de todos nós? Os filósofos do tempo do apóstolo Paulo, eles respondiam a essa questão dizendo que a origem dessa força residia no próprio corpo, no corpo humano, no corpo. Então, eles diziam que se nós não tivéssemos um corpo físico, seria muito mais fácil nós nos tornarmos pessoas boas. No dizer moderno, pessoas espiritualizadas. É interessante que o espiritismo ele segue essa mesma linha de raciocínio. Já pararam para perceber isso? O que os espíritas dizem? Que nós reencarnamos várias vezes, né? Que esse mundo, esse planeta aqui é um planeta de expiação, mas que se você evoluir espiritualmente, você vai reencarnar num planeta mais evoluído que o nosso, mas com um espírito mais desenvolvido e um corpo mais, digamos assim, espiritualizado. E você vai reencarnar sucessivamente até que seu corpo vai se tornando cada vez mais espiritualizado e vai chegar a um ponto que você não vai mais precisar de um corpo. Você vai ser um espírito de luz, dos quais, dizem eles, Jesus era um deles, um espírito de luz, não mais um corpo. Né? Ou seja, o corpo, para o espírito, assim como para os filósofos gregos e romanos, é um entrave, é um empecilho. Né? E esse pensamento ele contaminou até mesmo o judaísmo da época de Paulo. Tem um livro apócrifo, que está na Bíblia Católica, não está na nossa, né? Lógico, Sabedoria, capítulo 9, verso 15, diz assim: um corpo perecível é um peso para a alma, e esta tenda terrestre é um fardo para a mente. Então, repara, no tempo do apóstolo Paulo, o corpo era como se fosse uma masmorra, uma prisão da alma. Né? A alma era aprisionada pelo corpo. Ou seja, possuir um corpo é ter a alma algemada a um cadáver, diziam eles. Então, enquanto você estiver no corpo, a alma vai estar sempre sendo enganada por esse corpo, né? Ele é a fonte desse mal. E somente quando nós morrermos é que seremos libertos do corpo, né? E seremos, então, capazes de, diziam eles, entrar no conhecimento da verdade, da realidade. E é interessante, como eu disse, que isso dominou o pensamento judaico, contaminou o pensamento judaico, mas contamina o pensamento cristão também. Né? Quantos cristãos pensam no céu como uma vida sem corpo? Né? Somente seremos espíritos no céu. Aliás, no céu, pensam eles, mas a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Né? Não haverá uma separação de uma coisa e outra. A Bíblia diz que a terra vai ser renovada, não é isso? Uma nova terra, não neós, mas kainós. Não uma nova no sentido de algo que foi criado do nada, mas de algo que foi transformado. A terra vai sofrer uma transformação, uma renovação
E esse mundo que Deus criou e que é bom, que, como ele disse, considerou tudo bom, ele não vai ser destruído. A terra não será destruída. Então, as pessoas pensam, né, que na morte o nosso corpo vai desaparecer. Mas o que nós lemos? Eu creio na ressurreição do corpo. E o que é a ressurreição? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, morrer é deixar de existir, como dizem as pessoas. Os adventistas, e ressuscitar é voltar a existir, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz que quando você morre, você não deixa de existir. Ele diz, morrer é muito melhor, né? Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, morrer não é deixar de existir. Então, ressuscitar não é voltar a viver. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está se referindo não à nossa alma, mas ao nosso corpo. Então, é a ressurreição do corpo. Então, diferentemente desses filósofos e diferentemente dos espíritas, nós não cremos que o corpo seja um entrave. Nós cremos que esse corpo que foi criado por Deus será renovado por Deus. Mas, como disse, a filosofia no tempo de Paulo era francamente hostil ao corpo, né? E o alvo dos filósofos era, de fato, como o alvo dos espíritas, libertar-se dele. Então, para os filósofos, nenhum homem poderia ser, ao mesmo tempo, amante da sabedoria e valorizar o seu próprio corpo, né? E agora, mais uma vez, vamos voltar aqui ao ensino das Escrituras. A Bíblia nos diz que nós somos, de fato, constituídos por duas partes, né? Uma interior e invisível, que a Bíblia chama de alma, e a outra exterior e visível, que é o corpo. Corpo em grego é soma. E a alma é psique, né? Psique, de onde vem a palavra psicologia, de onde vem a palavra psicossomático, né? Junta a alma com o corpo. E o apóstolo Paulo, às vezes, ao se referir a nós, homens, ele usa uma terceira palavra. Ele usa pneuma, espírito. E a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: pneuma faz parte da natureza humana ou é alguma coisa que o homem que é implantado no homem quando ele se torna cristão? Essa é a pergunta, né? Nós já nascemos com pneuma ou nós recebemos como um dom de Deus que vai fazer agora parte da nossa natureza humana? Tem um pai da igreja que ele fez um comentário de 1 Tessalonicenses 5, verso 23, é o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma das raras vezes em que a Bíblia coloca o homem como sendo tripartite, né? Nós cremos que o homem tem duas partes, mas aqui ele fala sobre espírito, alma e corpo. Algumas pessoas, alguns comentaristas dizem que ele fala espírito e alma só para dar ênfase na parte imaterial. Mas esse pai da igreja, Teodoro de Mopsuestia, ele disse o seguinte: Deus nunca colocou os três, a alma, o espírito e o corpo, num descrente, mas somente nos crentes. Destes, a alma e o corpo são naturais, mas o espírito é um benefício especial para nós, uma dádiva da graça aos que creem. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala em vários lugares de Deus enviando o seu espírito ou o espírito do seu filho ao nosso coração. E segundo o que o apóstolo Paulo diz aí em Gálatas 4:6, somente por isso que nós podemos chamar Deus de Pai, né? É o espírito, diz Paulo, habitando em nós, que vivifica o nosso corpo mortal. Ele diz isso em Romanos 8:11. Ele diz em 1 Coríntios 6:19 que é o espírito que vai tornar o nosso corpo o seu templo, pelo fato dele estar habitando no nosso corpo. Então, o espírito é aquele em quem essa presença
tem, digamos assim, entrado e habitado como não entra e não habita em nenhum outro ser humano. Podemos dizer, então, que esse espírito que habita no cristão, ou o espírito do cristão, não é outro senão o próprio espírito habitando dentro de nós e nos conferindo a vida espiritual que não existe naquele que não é regenerado. Né? E o apóstolo Paulo tem uma maneira singular de falar do nosso espírito em algumas palavras finais que ele escreve nas suas epístolas. Por exemplo, aqui mesmo em Gálatas 6, 18, ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele também diz isso em Filemão, no último versículo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo, repare, não abençoa os homens somente como alma, como psique, mas como homens em quem o Espírito está habitando. E eu quero também lembrar aqui duas palavras que o apóstolo Paulo usa em conexão com o Espírito. Ele fala sobre penhor e selo. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios 1, em Efésios 1 e 4:30. Né? Nós somos selados com o Espírito Santo, que nos é dado como um penhor da nossa salvação. E nós sabemos que penhor é um sinal, é alguma coisa que nós deixamos adiantado como uma garantia de que nós vamos lá resgatar depois, né? Casa de penhores, né? Você está precisando de dinheiro, deixa lá sua aliança, né? Valiosa lá, e recebe um dinheiro. A aliança é o penhor, né? Um sinal de que você vai voltar para resgatá-la, né? Então, uma garantia de que a dívida principal vai ser paga. E selo. Selo é um sinal de propriedade, né? Para Paulo, o fato de que nós somos selados com o Espírito Santo significa que nós pertencemos a Deus. É uma marca de pertencimento. Como diz ele, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos àquele que nos comprou com o seu precioso sangue. E como um sinal, como marca de que realmente nós não pertencemos mais a nós mesmos, ele nos sela com seu Espírito. Ou seja, se alguém tem o Espírito, esse pertence a Deus. Não é? É produto da obra de Deus. Então, de acordo com esse ensino, né, o espírito do homem é aquela parte que Deus implantou nele. É a presença e o poder de Deus dentro dele. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai resumir o resultado dessa habitação do Espírito Santo dentro de nós. Né? No verso 6, ele diz que esse homem em cuja vida o Espírito entrou é um homem livre. No verso 9, ele diz que sem o Espírito nós não podemos nos tornar cristãos. No verso 14, ele diz que é o Espírito que faz com que o homem se torne um filho de Deus. No verso 16, ele diz que é o Espírito Santo que assegura a nós que nós somos de fato filhos de Deus. Ele testifica dentro de nós, no nosso espírito, né? Então, pode ser dito a respeito do homem que sem Cristo e sem o Espírito, ele não tem existência. Ou melhor, ele tem existência, mas não tem vida. Né? C.S. Lewis ele fala de bios e de zoe. Né? Bios é a vida meramente biológica e zoe é a vida espiritual. Então, é o Espírito, diz Paulo em Romanos 8,6, que nos traz a paz. Em outras palavras, é o Espírito que nos dá a vitória nesse conflito íntimo. É interessante isso, né? Vejam aí a afirmação do verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em ou andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Guardem aqui uma coisa, irmãos. Não sei se vocês pararam para pensar nisso, porque é uma experiência minha
mesmo depois de eu ter me tornado um calvinista, né, depois de eu ter compreendido as doutrinas da graça, de certa forma, demorou um pouquinho mais de tempo para que eu compreendesse uma coisa. Nós começamos, o apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, né? Nós começamos no Espírito e queremos nos aperfeiçoar na carne. Não é isso que ele diz? Então eu começo calvinista e depois viro de novo arminiano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós falamos da salvação, nós dizemos que a salvação não é um sinergismo, é um monergismo. Não é uma cooperação de duas vontades, a vontade de Deus mais a vontade do homem, mas é só a vontade de Deus atuando no homem, que faz com que nós sejamos salvos. Como disse Lutero, se você pensa que a sua salvação se deve a alguma coisa que você tenha feito, por mínimo que seja, você não entende nada de salvação. Você ainda não compreendeu o Evangelho. Não é isso? Então nós sabemos que nós fomos salvos somente por uma vontade atuando dentro de nós. Não é isso? Mas nós sabemos também que a salvação envolve passado, presente e futuro. Não é isso? Passado é o quê? Justificação. Nós fomos salvos de quê? Da culpa do pecado. Presente é o quê? Santificação. Nós estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. E seremos salvos. Isso é o quê? Seremos salvos de quê? Da presença do pecado. Então, nós olhamos para a salvação, às vezes, somente como uma justificação. Mas nós esquecemos que a salvação envolve o presente, que é a santificação. E a salvação é sinergista ou monergista? Então, a santificação também é monergista. Porque é tudo uma coisa só. Envolve os três tempos. Precisamos lembrar disso. Ou seja, se eu, na santificação, qual é a minha parte? O que eu faço nesse processo de santificação? Eu atrapalho. A única coisa que eu posso fazer é atrapalhar. O catecismo ele diz isso. Por que a santificação é diferente de umas pessoas para as outras? Ele diz, por causa da nossa natureza humana. Às vezes o Espírito ajuda mais uns do que os outros. Pode ser. Ele nos conduz, pelo menos a mim. Eu sei que ele me conduz de uma tal forma que eu sei que se ele me desse graça demais, eu talvez ficasse orgulhoso e pensasse que era a minha força. Mas ele me dá a graça suficiente para mostrar que eu estou avançando, mas ao mesmo tempo percebendo que se ele me diminuir um pouquinho, sabe? Ou seja, eu aprendi que se depender, a minha salvação depender, o corte da unha que eu faço aqui, essa pontinha, se depender disso, eu estou frito, eu estou perdido. Né? Então a salvação também é monergista. Eu lembro daquela história do carro de bois, num tempo chuvoso, atolou, e os homens começaram a tentar desatolar o carro de boi, e veio uma mosquinha, aí pousou no nariz de um, ele espantou, aí a mosquinha saiu, pousou na orelha de outro, ele espantou, aí pousou aqui no cangote do outro, o outro saiu e ficou, né? E a mosca não parava de atazanar todo mundo, aí daqui a pouco o carro de boi saiu, e a mosquinha enxugando o suor da testa, puxa, que trabalhão que me deu. Então é isso, é a minha carne. Entenderam aqui? Gosto do Josemar Bessa, né? Uma gota de sangue contra uma tonelada de suor. Não é o nosso suor que nos salva. É o sangue de Jesus. Né? E ele diz aqui, então, que nós estamos num conflito, numa guerra entre a carne e o espírito. E a gente pode dizer aqui que a paz, essa paz que o Espírito nos dá, ela é a paz da vitória. De uma certa forma, o Evangelho é mais ou menos dizer o seguinte, eu já vi nos filmes policiais, a polícia cerca a casa, o bandido está lá dentro. E o que o policial diz lá do megafone? Saia com as mãos para cima, a casa está cercada, renda-se. O Evangelho é isso. Ele diz para você,
saia com as mãos levantadas. Renda-se. É uma guerra. Deus não vai perder. Quem tem que se render é você. Né? Então a paz é a paz resultante dessa vitória. Né? Então, quando dois lados, quando dois inimigos opostos, e tão opostos, tão absolutamente opostos, quanto os descritos aqui no verso 17, estão em guerra, a paz só é possível quando um dos dois lados é derrotado, é subjugado. Né? Ele precisa ser subjugado. Então, como os Gálatas podem reverter as consequências dessa luta tão carnal que foi descrita aqui no verso 15? Como eles podem se proteger dos judaizantes que foram aqueles que os levaram a esse estado de coisas? E a resposta de Paulo é essa aí no verso 16. Eles devem andar em espírito. O apóstolo Paulo usa aqui essa palavra andar de modo metafórico. E a Bíblia, na linguagem de hoje, né, ele diz o seguinte: deixem, na realidade, deixem é uma coisa, né, meio contraditória aqui, que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Em outras palavras, não é? Aquele que vive em vocês, aquele que foi implantado em vocês como um selo e como um penhor, é que vai controlar cada aspecto da vida de vocês. E à medida em que ele for dominando esses aspectos da vida de vocês, vocês vão ser capazes de sim, de andar numa nova vida. E finalmente aqui, irmãos, o verso 18, ele vai resumir, de certa forma, o peso que o apóstolo Paulo estava sentindo por aqueles irmãos da Galácia que estavam abandonando a fé, né? Tendendo a abandonar a fé. Reparem, para Paulo, a vida na carne é igual à vida daquele que tenta se justificar pela guarda da lei. É a mesma coisa. Por isso que às vezes a gente ora por exemplo, Vinícius, está tão afastado do Evangelho. Né? A gente vê, às vezes, o pessoal do woke, né? E a gente, às vezes, olha para alguém que está aqui do nosso lado, vamos supor, né, no nosso mesmo grupo de zap, lá o grupo político, etc. Mas aquele ali é um cadáver tão fedorento quanto o outro. Às vezes ele está cheirosinho porque usa perfume. Mas para Deus não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Os dois vão para o mesmo lugar, se estiverem sem Cristo. Mas para Deus é a mesma coisa também, né? Não é maior dificuldade de converter um do que o outro. É a mesma coisa. Né? Então, para os nossos olhos, às vezes a gente está diante de gigantes, coisas impossíveis. Isso é falta de fé, como os israelitas no deserto. Então, quem quer se justificar, diz Paulo, pela lei, é carnal. E como carnal, ele só vai produzir esse tipo de obras aqui, que estão descritas tanto no verso 15, quanto nos versos 19 a 21. É a mesma coisa, certo? E nós vamos continuar na semana que vem, porque eu já estou passando aqui do meu tempo, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Bendito Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, porque as portas da Tua casa foram abertas mais uma vez, Senhor Deus. Te agradecemos pela nossa reunião. Te agradecemos, Senhor Deus, pela meditação na Tua palavra. E, Senhor, agora, que as petições que aqui foram feitas, Senhor Deus, sejam respondidas pelo Senhor. Ouve as preces, Senhor Deus, do Teu povo, Senhor Deus. Consola os corações, cura, Senhor Deus, salva, Senhor Deus, aquelas pessoas que nós temos no nosso coração, Senhor, que afligem a nossa alma, Pai Santo, que nos preocupam, Senhor Deus, que colocam esse peso, o mesmo peso que o apóstolo Paulo estava sentindo aqui pelos Gálatas, Senhor, tantos que nós temos nas nossas vidas, Senhor, que pesam também no nosso coração. Por isso, Senhor Deus, tem misericórdia do Teu povo, Pai Santo. Ao mesmo tempo, eu quero Te louvar, Senhor Deus, lembrando
do aniversário da Márcia, por mais um ano de vida que o Senhor concedeste, que tu concedeste a ela, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã, por aquilo que ela representa para todos nós, Senhor. Que tu abençoes a sua casa, a sua família, seu marido e suas filhas, Pai Santo. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor que tu leve-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares, que tu nos guardes de todo o mal. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pelos nossos visitantes, que o Senhor também possa estar agindo no coração deles, Senhor Deus, e que eles possam sempre considerar estas portas abertas como portas abertas para eles, Senhor. Eles sempre serão bem-vindos no meio do teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Próximo